Nós seguimos por aqui agora repercutindo as mudanças no comando do Exército Brasileiro e também a relação de desconfiança do governo Lula com os militares, tudo o que aconteceu nas últimas horas, desde a demissão desse cargo importantíssimo e já a chegada de um novo nome. E para podermos repercutir esse cenário, nós conversamos agora com o ex-ministro da Defesa de Jair Bolsonaro, Fernando de Azevedo e Silva. Ministro, obrigada pela gentileza de conversar com a gente. Boa tarde, Elizabeth. O Gustavo Uribe deve estar por aí, e também aqueles que nos assistem pela CNN. É um prazer. Muito obrigada, agradeço mais uma vez a gentileza. Quero começar lhe ouvindo, então, sobre as suas impressões nessas movimentações das últimas horas, o desligamento, então, de um chefe do Exército Brasileiro e agora a chegada de um novo nome e o tamanho do abalo que isso causa nas estruturas militares do país. Elisa, realmente normal não é. Nós tivemos aí, em cerca de menos de 3 anos, esse é o quinto comandante do Exército que assume a função. Então, normal não é, mas é uma prerrogativa que o comandante supremo das Forças Armadas, como foi o Bolsonaro e agora esse, né, o Lula, como comandante supremo das Forças Armadas, de escolher seus comandantes, seus ministros. Então, isso aí, dentro do Exército, por exemplo, que é uma instituição que eu passei cerca de 50 anos e fui ministro da Defesa, normal não é, mas a disciplina impõe que seja aceitável, né? A disciplina, a hierarquia, é uma prerrogativa do presidente da República e do ministro da Defesa escolher os comandantes de força. E agora é mais um dentre os integrantes do alto comando do Exército, são todos eles muito bem selecionados e muito bem escolhidos, como foi o general Arruda, como é o general Tomás. Tá, Elisa? Vou chamar aqui Gustavo Uribe para a nossa conversa, nosso analista de política. Uribe, por favor. Boa tarde, ministro. Bom falar com o senhor aqui neste domingo na CNN Brasil. Ministro, o senhor acompanhou trocas abruptas dos comandos das Forças Armadas, porque o senhor era ministro e na saída do senhor, o senhor observou esse processo. O senhor acha que essa saída agora do Júlio César Arruda foi um pouco abrupta? Poderia ter sido feita de uma maneira um pouco mais conversada, para que não houvesse um início de crise ou algum tipo de instabilidade nas Forças Armadas? Uribe, como é que tá? Bem, rapaz? Bem? Tudo ótimo. Tá. Não, eu acho que não. Eu acho que as coisas que têm que ser feita já. Já, né? Já. Então, se o presidente e o ministro da Defesa decidiram que era hora de mudar, elas têm que ser feitas logo. E eu não acredito em crise nas Forças Armadas. E nesse caso, particularmente o Exército. O Exército é muito disciplinado, aceita a ordem dos superiores, ordem execuíveis, né? Que não seja, enfim, eu acho que é hora de pacificar, é hora de voltar à normalidade, é tentar reconstruir um pouco a politização das Forças Armadas, né? O general Arruda é um quadro qualificado, mas o general Tomás, que vai assumir, também é muito qualificado, né? Ele tem uma liderança em relação às forças que ele comanda, ele tem uma bagagem política e estratégia grande, ele é, como todos aí, algumas outras exceções, mas ele é a favor da democracia, a favor da legalidade, a favor da eleição, que quem venceu, venceu, né? Venceu a eleição e seguir em frente, não pode ficar mais nessa retórica aí enfim, de eleição, não foi eleição, bom, enfim, é isso que está aí. Nós temos que olhar para frente,
o Brasil e as Forças Armadas. Tá, Uribe? O senhor acabou de citar que o novo chefe do Exército é a favor da democracia e que tem ali olhado para frente. Isso pode ser alguma referência também ao chefe que acabou de sair? O senhor avalia que a postura do Exército eventualmente não esteja sendo aquela com a qual os brasileiros devem esperar? Não, de forma alguma. Eu conheço muito todos esses integrantes do alto comando do Exército atual. Serviram comigo, eu vou até mais longe. Foram subordinados meus. O general Arruda tem a mesma leitura. É um oficial brilhante, brilhante, brilhante. Na parte operacional, então, mais ainda. Mas ele não foi explícito, né? Ele não deu declaração, ele não deu entrevista. Ele teve 21 dias. Quando ele estava tomando o pé aí, né? O general Tomás também é bem vivido, assim como... Eu queria dizer a vocês o seguinte, se eu estiver falando muito, me interrompe, tá? Me interrompe. Não, tá excelente. O senhor está aqui conosco justamente porque é muito importante poder ouvi-lo. O Uribe já me conhece um pouco, ele sabe que eu falo muito. Mas de 400 oficiais formados na Academia Militar das Agulhas Negras, 400 em média, somente quatro chegam a integrar o alto comando do Exército. Então, o processo de seleção é muito grande até chegar a 1%. 1%. Então, não tem ali nenhum que tenha uma dissonância, que tenha uma capacidade. Todos eles são muito capazes e formam um bloco muito unido, muito unido. Eu conheço muito o general Arruda, tem uma capacidade muito grande, tem um lado operacional que poucos têm, né? E o general Tomás que chega tem um ponto um pouquinho mais aí, que é a parte estratégica e política, que ele serviu na presidência, ele foi ajudante de ordem, ele foi, enfim. Então, o Exército vai estar sempre entregue em boas mãos, seja quem for escolhido do alto comando do Exército. Agora, tem fases políticas, tem as imposições do presidente, tem as imposições do ministro da Defesa, e nós estamos passando por um movimento de acomodação. Então, é isso aí. Ministro, um dos pontos de tensão de Lula com Arruda foi a questão do tenente-coronel Mauro Cid, que ia ocupar um cargo, então, em um batalhão em Goiás. Lula pediu a demissão, mas o general Arruda queria uma discussão maior a respeito disso, que a investigação fosse adiante, antes de um afastamento. Eu conversei ontem com o general da reserva Milton Mourão e ele foi na mesma linha. Ele defendia que o afastamento deve acontecer se as investigações forem adiantes, não antes de que você tenha uma culpa em relação a Mauro Cid. O senhor concorda com essa avaliação ou acha que é uma prerrogativa do presidente da República pedir para que o tenente-coronel não assuma um cargo, como era o caso de Mauro Cid lá em Goiás? Uribe, isso aí eu falo com experiência própria, né? Eu fui chefe dos ajudantes de ordens do presidente da República, igual o Cid, igual o coronel Cid. Eu fui chefe dos ajudantes de ordem do presidente Collor. E no impeachment dele, ele foi afastado, se eu não me engano, em agosto, e o resultado final do impeachment foi 30 de dezembro. E nesse período, eu fui um dos únicos que fiquei prestando serviço a ele como presidente de direito ou de fato, né? E representando a instituição Estado brasileiro, né? Então, eu tenho uma bagagem grande nisso aí, passei por um período difícil em relação a isso. Tenho a confiança até hoje do presidente Collor,
vivi institucionalmente esse período e cheguei ao último posto da carreira, cheguei a chefe de Estado-Maior do Exército, cheguei a ministro da Defesa, sem que esse período fosse me imputado alguma coisa ali. O Coronel Cid, na minha função que eu atuei, ele recebia ordens, ele recebia diretrizes do presidente. Eu conheço o Coronel Cid, é um coronel que seguiu todos os cursos da carreira, né? Mas tem a parte judicial. A gente não pode execrar um coronel da ativa sem ter uma investigação iniciada, apurada e conclusiva. Não pode se jogar ele na fogueira porque ele simplesmente foi assessor do presidente, né? A gente tem que o Poder Judiciário julgar isso aí. Julgar isso aí. É um oficial brilhante, cumpria ordens, um cargo que eu exerci, um cargo muito delicado, ainda mais no período desse, como eu vivi, né? Então a gente tem que ir com muita calma nessa hora, muita calma. Não se precipitar. Agora, para onde o Coronel Cid vai servir, ou vai deixar de servir, vai comandar, é uma prerrogativa do comandante do Exército a indicação, e o presidente da República, como comandante em chefe, pode dar a sua opinião, ou a diretriz, né? Mas eu acho que tem que ir com calma, porque o Coronel Cid estava cumprindo uma missão, que é muito importante. Ministro, gostaria de ouvi-lo também sobre a postura do atual ministro da Defesa, José Múcio. Nós, inclusive, acompanhamos nos últimos dias a reunião que ocorreu entre o governo federal e também representantes da Defesa, e até houve, no pós-reunião, uma sensação de que teria sido um bom encontro, que teriam conversado, inclusive, sobre até a atualização de alguns equipamentos utilizados por setores da Defesa, a questão até da indústria, né, ligada à Defesa, do quanto isso deve ser impulsionado daqui para frente. Como é que o senhor avalia a postura do atual ministro da Defesa, José Múcio? Olha, Elisa, o ministro Múcio, que eu conheço ele, já tive com ele, né? Eu converso com ele aí, enfim. Ele foi escolhido não na cota partidária, na cota política, ele não foi escolhido por isso. Ele foi escolhido na cota pessoal do atual presidente, para tomar à frente uma área sensível atualmente, que nunca foi. O Ministério da Defesa, o Ministério é fácil, é muito organizado, né? Mas ele tem uma bagagem política, administrativa e estratégica muito grande. Ele foi parlamentar por muitos anos, ele foi ministro, foi membro do TCU e presidente do TCU, que é uma área muito importante para o ministro da Defesa, muito importante. Nós temos muito projeto em curso, estamos sempre ligados ao TCU. Ele está levando ex-integrantes do TCU para compor o Ministério da Defesa, e isso é muito bom. Então, e ele tem um perfil, que é o mais importante, agregador. Ele é bom de trato, ele conversa muito, ele puxa. Então, eu acho que foi, dentro dos ministros civis possíveis, um bom nome. E eu creio que as forças também acham isso aí, acham isso. E ele tem a consciência de que a função dele é essa aí, juntar as forças, voltar as forças para a atividade fim. O que está estabelecido aí está estabelecido, o voto, o presidente, a democracia, os congressistas, o judiciário, e dialogar, abrir pontes para isso aí, como eu fiz, sinceramente eu fiz.
Sinceramente, eu fiz. Né? E colocar as Forças Armadas como instituições de Estado, apolítica, apartidária. É isso aí. Ouvimos e conversamos com Fernando de Azevedo e Silva, ex-ministro da Defesa do governo de Jair Bolsonaro. Ministro, agradecemos mais uma vez a gentileza de, em um domingo, ter aberto um espaço na sua agenda para poder analisar a situação do Exército no Brasil. Muito obrigada. Eu achei que hoje era segunda-feira, não achei que era domingo, não. Porém, você me avisou. Obrigado, Elisa, obrigado, Uribe. Até mais. Muito obrigada. Uribe, um abraço, hein? Obrigada pela parceria aí na entrevista. Tá aí o ministro achando que hoje era segunda-feira. Pois é, são tantas coisas que acontecem em Brasília, hein? São tantos acontecimentos que de vez em quando até a gente perde de vez em quando aqui o norte. Vamos em frente?